Com essa questão da pandemia, cresceu muito as produções caseiras de alimentos. Pessoas trabalhando com confeitaria, com doces e até mesmo com comidas congeladas. Mas não é porque a gente trabalha em casa que a gente pode fazer de qualquer forma. Então eu vim hoje, nesse vídeo, falar para vocês sobre 5 regras que a gente deve procurar seguir, mesmo na nossa produção caseira, para garantir o nosso alimento seguro para o nosso consumidor. Eu sou Carol, nutricionista, seja muito bem-vindo ao Domine as Boas Práticas. Vamos lá? Então vamos para as 5 regras que você deve seguir mesmo na sua produção de casa. Tenho certeza que a 5ª regra você já teve essa dúvida. Primeira delas, vamos explicar um pouquinho mais sobre o que são as boas práticas. As boas práticas são as regras que a gente vai seguir para garantir o nosso alimento seguro. O que é um alimento seguro? O alimento seguro é o que não vai trazer nenhum perigo para o nosso consumidor. Quando a gente fala de perigo, a gente fala de 3 tipos de perigo. O perigo biológico, que são as bactérias, micro-organismos em contato com o nosso alimento. O perigo físico, que é uma coisa física que entra em contato com o nosso alimento. Então pode ser um fio de cabelo, a pontinha do saquinho de leite, que ninguém quer no nosso alimento, né? E o perigo químico. O perigo químico é algum produto químico que entra em contato com o nosso alimento, que pode entrar em contato com o nosso alimento. Como assim? Eu posso usar, por exemplo, qualquer detergente dentro da minha cozinha? Não pode. Quando a gente vai manipular alimento, o ideal é que a gente use o detergente neutro. Qual que é o detergente neutro? É aquele transparente, Carol? Não, esse é um erro muito comum. O detergente neutro é o detergente amarelo, de qualquer marca, Minuano, IP, qualquer marca, o detergente é amarelo. Ele está escrito no rótulo dele, detergente neutro, tá? O transparente usualmente tem escrito que é cristal, que é clean, mas ele está escrito efetivamente neutro, sempre é da cor amarela. Outro produto que a gente pode e deve usar dentro da nossa cozinha é a água sanitária, que a gente vai usar para finalizar, né? Para a gente sanitizar tanto os nossos alimentos quanto os nossos equipamentos, bancada e o piso, por exemplo, da nossa cozinha. Mas essa água sanitária, esse sanitizante, tem que ser diluído de forma correta. Então é uma colherinha de água sanitária para 1 litro de água. Essa mistura eu posso deixar as minhas facas de molho, por exemplo, os meus equipamentos, liquidificador, batedeira, essas peças removíveis eu posso deixar de molho também para sanitizar. E posso usar essa mistura para finalizar a limpeza da bancada. Eu posso espirrar em cima da bancada e deixar ela evaporar, eu posso limpar o chão, posso finalizar todos esses equipamentos. A segunda orientação é em relação à geladeira. Carol, eu trabalho dentro da minha casa, eu só tenho uma geladeira. Essa é uma realidade que a gente tem muitas vezes dentro dos restaurantes também. A gente só tem uma geladeira e um freezer, por exemplo. Como é que eu vou guardar salada, carne, todo o alimento daquele estabelecimento? É questão de organização, tá? Pensem sempre que a gente vai organizar do mais limpo para o mais sujo. O que é o mais limpo? É o que já está indo direto para a boca do meu cliente, então já está pronto para consumo. Uma salada, um bolo, um recheio, algum produto que já está pronto para consumo. Na prateleira do meio, eu vou colocar um alimento que ainda não está finalizado ou que já está pronto para consumo, mas que não seja tão com um sabor tão delicado quanto o de cima. Então, um arroz e um feijão pronto dentro de casa, um queijo, um leite, algum outro alimento que eu ainda vou preparar ou que também já esteja finalizado. E na prateleira mais de baixo, eu vou colocar os alimentos crus, principalmente carnes cruas. Na geladeira lá de casa, o que a gente vai fazer? A gente vai guardar carne, peixe, frango sempre na prateleira mais de baixo. Porque se esse alimento pingar sangue, escorrer alguma coisa, ele não cai em cima daquele nosso alimento que já está pronto para consumo. Você imagina, por exemplo, um frango e um peixe que tem um sangue clarinho, né? Se ele pinga num recheio, se ele pinga numa massa de bolo, por exemplo, a cor é muito clarinha, então a gente não vai ver essa contaminação. E ele pode estar trazendo uma contaminação para o nosso alimento. Então sempre lembre dessa regra, do mais limpo para o mais sujo. A terceira regra que a gente vai cuidar também na nossa geladeira de casa, também na nossa organização de casa, é a questão da identificação e validade desses alimentos. Carol, quanto tempo dura esse alimento na geladeira? Eu fiz um bolo, por exemplo, eu fiz um recheio, eu fiz um salgado, eu fiz um alimento congelado. Quanto tempo ele dura dentro da geladeira e quanto tempo ele dura no freezer? Dentro da geladeira, usualmente, ele dura 3 dias. E congelado 30 dias. O que vai variar aí nessa regra geral? A questão da temperatura.
Então a gente sempre deve observar a temperatura da nossa geladeira. A nossa geladeira, o ideal é que ela esteja abaixo de 5 graus e o freezer abaixo de menos 12 graus. Então, se ele estiver bem frio, você provavelmente tem um termômetro de avaliar a temperatura, se você trabalha com chocolate, por exemplo. Então, você pode usar esse termômetro para avaliar a temperatura da sua geladeira e do seu freezer. Então, quanto mais gelado tiver, mais o alimento vai resistir. Mas eu vou pegar um alimento, por exemplo, e vou congelar. Digamos que ele dure os 30 dias. Você tem que avaliar uma segunda situação, se mesmo dentro dos 30 dias, se ele tem qualidade, né? Qualidade de sabor, de textura, porque não adianta ele estar seguro, por exemplo, microbiologicamente falando, né? Seguro em relação à higiene, às boas práticas, mas ele não ter qualidade para servir para o consumidor. Então lembra de se preocupar com isso também. E o ideal é que todo alimento que vá para o seu freezer, ele sempre seja identificado com o nome, data de fabricação e validade. Por quê? Carol, só sou eu que mexo nesse freezer, eu preciso colocar essas informações? Sim, é super importante, porque você na sua produção do dia a dia, conforme você for crescendo o seu trabalho, ganhando volume de serviço, você vai produzir mais quantidades. E essas quantidades maiores, às vezes você vai acabar se perdendo na sua organização, se você não tiver essa identificação e essas datas bem organizadas. Regra número 4. Carol, eu preciso ter um uniforme? Seria o ideal, porque mesmo que você trabalhando na sua casa, o ideal é que você tenha uma roupa separada para você trabalhar. Nem que seja uma camiseta branca de algodão, simples mesmo, e um avental, para você poder ter esse uniforme separado, para não misturar com as outras roupas que você usa no seu dia a dia. Outra questão é o profissionalismo. Se você está indo trabalhar, mesmo que seja em casa, é ideal que você esteja de uniforme. Você não sai para trabalhar de pijama, né? Assim eu espero que você não saia de pijama. Então você também não vai trabalhar de pijama. Se você precisar postar uma foto, por exemplo, no Instagram, fazer um vídeo para o YouTube, você vai fazer de pijama? Não. Então faça com seu uniforme de trabalho, mesmo que seja só uma camiseta branca e um avental. E o cabelo, Carol? Eu preciso trabalhar com o cabelo preso? Com certeza, você não quer que seu cabelo caia no alimento e não serve, não adianta, só aquela faixinha que assim não. Você tem que prender mesmo o seu cabelo com um rabo de cavalo, com uma touca, alguma coisa que realmente proteja desse alimento cair, desse cabelo cair sobre o seu alimento. Um cabelo caiu na comida vai fazer mal para o meu cliente? Provavelmente não, mas ninguém quer um cabelo na comida, né? Então não chegue nessa situação. Para evitar que a gente tenha essa situação, a melhor forma é prevenir. E ainda em relação à questão de higiene pessoal e uniforme, qual outro cuidado que a gente tem que ter? Em relação aos nossos adornos e às nossas unhas. Carol, posso trabalhar de brinco, anel, relógio, pulseira, etc? Não pode, não é o ideal. Por quê? Esses adornos, esses objetos, eles podem trazer uma contaminação para o nosso alimento, podem trazer uma sujeira e podem cair no nosso alimento também. Aí eu uso um brinquinho bem pequenininho. O bem pequenininho é mais perigoso ainda, porque ele cai no nosso alimento e a gente nem vê. Então a gente tem que tomar muito cuidado. As unhas, Carol, eu posso ter unhas coloridas, eu posso ter unha comprida, eu posso usar alongamento das minhas unhas? Não é o ideal. Você tem que se preocupar que você está manipulando alimentos. E o esmalte, ele é um produto químico, então ele pode ser um perigo químico para o nosso alimento. E um perigo físico também, porque se é um alongamento ou o próprio esmalte, ele pode descascar e cair sobre o alimento. Então, mesmo você trabalhando dentro de casa, não é recomendável que você use as unhas pintadas ou com alongamento. Eu, como nutricionista da área de produção de alimentos, eu trabalho com consultoria para restaurantes. Então eu estou em contato sempre com os colaboradores e eu faço sempre essa orientação em relação ao esmalte. Então eu prefiro, no meu dia a dia de trabalho, também não fazer uso de esmalte. Eu nesse momento estou com as unhas pintadas porque eu estou de recesso, estou de folga do trabalho. Mas no meu dia a dia eu prefiro não usar, porque tem uma frase que eu gosto bastante, que é a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, se eu apareço de unhas pintadas, eu não trago um bom reflexo, eu não trago um bom exemplo para os colaboradores. Fora a questão de imagem, que eu acho que cria um ruído na sua comunicação quando você vai fazer uma postagem, você vai fazer um vídeo e você está com as unhas pintadas. Traz um certo desconforto para quem assiste aquele vídeo, traz um certo desconforto para quem vê aquela imagem, às vezes até de forma inconsciente.
A unha escura, a unha pintada, ela traz uma informação, mesmo que inconsciente, de sujeira. Então a gente não basta a gente estar limpo, a gente tem que parecer limpo também aos olhos dos nossos clientes. E por último, a tão esperada regra número 5. Carol, eu tenho um pet. E o que eu faço agora? Eu tenho um cachorrinho, eu tenho um gatinho. O que eu faço? Eu comecei a produzir na cozinha da minha casa, mas eu tenho um bichinho de estimação. Definitivamente esse não é o cenário ideal. Inclusive a legislação de boas práticas diz que não é permitido animais na área de manipulação. Mas a gente está trabalhando aqui numa situação de exceção. A gente está falando sobre trabalho em casa, que não é uma produção regular, não é uma produção industrial de alimentos. Então o que a gente vai fazer com essa informação? Como é que eu vou resolver esse problema? Primeiro, afaste esse pet, separe ele no momento da sua produção de alimentos. Então, se você tem a sua cozinha lá separadinha, separe o seu animalzinho na sala, no quarto, em outro ambiente que não seja a sua área de manipulação de alimentos. Lembrando que esse pet, esse cachorrinho, esse gatinho pode soltar pelo no seu alimento, uma pessoa pode ter alergia a pelo de gato, a pelo de cachorro, e isso pode te trazer um problemão mais pra frente. Segunda orientação, faça uma higienização completa da sua cozinha na hora da manipulação. Retirou o animal, faça uma higienização das bancadas, dos utensílios, do piso, qualquer local que o animal possa ter passado. Como que você vai fazer essa higienização? Detergente neutro, finalizando com a água sanitária ou álcool 70% também. Se você gostou dessas dicas, deixa o seu like, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!